Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogos AMSUR. Hoje nós vamos trabalhar com o tema o fascismo brasileiro, seus instrumentos e seu enfrentamento. Nós já tivemos, na segunda-feira passada, um primeiro evento de tentativa de compreensão do entorno político-ideológico, né, do quadro que nós estamos atravessando. Nós tivemos, na semana passada, uma conversa sobre o bolsonarismo como fenômeno cultural, a nova direita no Brasil, onde participaram o ex-ministro Tarso Genro e o professor Eduardo Costa Pinto, da Federal do Rio de Janeiro. E vamos ter hoje, para trabalhar conosco, em cima do tema o fascismo brasileiro, seus instrumentos e seu enfrentamento, dois professores que estão ambos lançando um livro agora, né? Lançando livros diferentes agora. Né? O professor Rudá Hit, que é cientista político, tem mestrado em ciência política e doutorado em ciências sociais, é presidente do Instituto Cultiva, em Minas Gerais, e está lançando agora, dia 14, próximo ao livro Fascismo Brasileiro e o Brasil gerou o seu ovo da serpente. E está conosco também o professor Sérgio Amadeu, sociólogo, com doutorado em ciência política, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é professor adjunto da Universidade Federal do ABC, e está lançando também um livro agora, exatamente agora, que ele escreveu em parceria com o Renato Rovai, do Fórum, que se chama Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre. Então, para a gente dar início aos trabalhos, eu vou solicitar que faça a abertura do evento nosso aqui de hoje, o Vicente Trevas, que é nosso presidente do Instituto AMSUR. Mas, antes disso, eu queria solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que deem um like, para que o vídeo repercuta um pouco mais, né? E que também, se tiverem interesse, cliquem no sininho para serem sempre avisados e avisadas das novas atividades nossas. Vicente, com você, por favor. Muito boa noite a todas e todos. Inicialmente, um agradecimento ao nosso querido amigo Rudá Hit e ao Sérgio Amadeu por terem aceito, né, o nosso convite para essa reflexão muito importante. Né? A gente aqui, e vocês já participaram de alguns debates nossos, a gente parte sempre de alguns enunciados, né, que nós queremos, inclusive, aprofundar ao longo do tempo. Um deles é o enunciado da encruzilhada brasileira. Né? O nosso país está vivendo uma profunda encruzilhada. Nossas avaliações é que essa encruzilhada está chegando numa situação limite e temos de fazer escolhas em relação ao futuro. Né? Mas toda encruzilhada, além de significar, né, a busca por opções, por saídas, por possibilidades, também nos obriga a desvendar enigmas, né? A explicitar variáveis que são fundamentais para entender o que eu poderia chamar as equações do nosso tempo. Né? E essa questão da sessão de hoje é um desses enigmas, uma dessas variáveis. Né? E nós contamos aqui não só com dois pesquisadores, que são pesquisadores, mas com dois pensadores. Né? Ou seja, não só produzir o conhecimento sobre esses fenômenos, mas ter uma reflexão sobre eles, ter um olhar prospectivo sobre eles. Né? E, portanto, nós estamos muito felizes de, nessa sessão de hoje, dessa segunda-feira, 23 de maio, possamos contar com as reflexões sábias do Rudá e do Sérgio Amadeu. Então, passo a você, agradado, a condução dos trabalhos e um bom debate para todos nós. Muito
Obrigado, Vicente. Então, indo direto ao debate, eu vou solicitar primeiramente a intervenção do professor Rudá. Rudá, com você, por favor, liga o seu microfone. Boa noite. Bom, é um prazer, vocês sabem disso, estar aqui com vocês. É sempre muito instigante estar com vocês, porque vocês têm uma experiência política acumulada e uma larga experiência intelectual também, né? O Vicente Trevas, no governo da Luiz Erundina, quando ele falava, todos os administradores regionais na época ficavam quietos, né? Porque aí o doutor Vicente, melhor se não abrir a boca e falar besteira, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui. Eu vou pegar algumas ideias chaves, assim, para que a gente ouça o Sérgio, um prazer estar aqui com ele, e a gente ter mais tempo para debater, né? Que é um tema muito complexo, então eu vou tentar trabalhar algumas ideias centrais aqui. A primeira ideia é a própria ideia de fascismo, né? Há uma certa confusão de alguns autores no Brasil, dizendo, não é fascismo, é autoritarismo, não é bem fascismo, é neofascismo, é protofascismo, ou seja, há uma série de autores, no livro eu tento tratar um pouco disso, mas eu acho que aqui tem um equívoco, né? O equívoco é que o conceito de fascismo, como a gente utiliza na ciência política, não é exatamente digamos, um preciosismo historiográfico, né? Um conceito de momento. Evidentemente que se eu falar que o fascismo nasceu na Itália, não tem por que falar de fascismo no Brasil, né? Mas o fato é que o conceito na ciência política de fascismo, ele tem algumas características próprias. A característica é de ser uma estrutura de poder com uma ideologia nitidamente de direita, portanto, que não quer promover a igualdade social, ao contrário, que acredita que a diferença humana define as bases da desigualdade social, porque é uma questão de natureza, de espécie. Além de ser de direita, ele confunde a noção de nação ou pátria, muitas vezes utiliza mais pátria do que nação, né? Pátria com a figura do líder carismático, o líder autoritário, e ele ameaça e usa a violência para limitar qualquer oposição às suas ideias. Além disso, ele, como o nazismo, ele mobiliza a sociedade, diferente do autoritarismo, que faz de tudo para desarticular a mobilização da sociedade. O fascismo, ele mobiliza a sociedade permanentemente, ele excita a sociedade permanentemente. Bom, mas o que tem de diferente do fascismo para o nazismo? É aí que a gente consegue classificar melhor o governo Bolsonaro. É que o fascismo é um mosaico. Embora ele tenha um eixo que define uma orientação política nítida, que não é de esquerda, o fascismo ele absorve outros ideários que consigam se subordinar ao seu eixo de concepção política central, né, que eu citei agora há pouco. Veja o caso do Mussolini. Mussolini não deu golpe de Estado para ir pelo poder. Ele fez uma marcha de 40 mil militantes em Roma e o rei acabou, 2 dias depois, pedindo para que ele montasse o gabinete dele de ministério. E ele, logo depois, faz um acordo com a Igreja Católica e assina o Tratado de Latrão, da onde surge o Vaticano. Se não tivesse Mussolini, nós não teríamos um Estado independente do Vaticano como nós temos hoje, né? E nem os palácios, que ele acabou cedendo para a Igreja Católica. Aliás, em 1930, o Plínio Salgado tem uma conversa em Roma com o Mussolini e traz essa concepção mosaico, né, ideológico, né, para o integralismo, né, brasileiro. Então, essa é uma característica, ou seja, esse estilo bonachão, essa coisa meio errática, articulação com o centrão, esse jeito
de ficar ameaçando o tempo inteiro um golpe, depois recuar, isso faz parte da lógica fascista, do teatro fascista, até mesmo da estética fascista. Claro que tem algumas características que não tem no Brasil, um partido forte, de massa, essa liturgia fascista, estética da roupa, né? Das marchas. Então, mas o Bolsonaro tentou, com o bolsonarismo, aquele grupo 300, da menina lá, a Sara, tal, ele tentou várias vezes, e ele tem uma série de falas que se alinha ao fascismo e ao nazismo, né? Inclusive, a Adriana Dias, antropóloga da Unicamp, fez um levantamento importantíssimo mostrando os vínculos dele, do Bolsonaro e da família, com várias articulações internacionais declaradamente nazistas, né? Bom, então a primeira questão que eu queria levantar é essa. Segunda questão, todo fascismo é um movimento de massas. O fascismo não é uma articulação de cúpula, de elites, ele é uma articulação de massas, embora tenha no seu corpo, seu bloco no poder, ele tenha articulação com elites econômicas, né? Quase sempre ligados ao monopólio, né? Ao capital monopolista, mas de qualquer maneira são sempre movimentos de massa, porque eles mobilizam. No caso do que eu vou aqui denominar de bolsonarismo, o bolsonarismo é muito maior do que a figura do Jair Bolsonaro. Ele congrega as pesquisas que nós temos no Brasil ainda não são muito rigorosas nisso, mas a gente tem várias pesquisas, como Vox Populi, Datafolha, então, que indicam que nós teríamos ao redor de 20 a 25 milhões de brasileiros que têm valores fascistas, né? Racistas, homofóbicos, de uso reiteradamente um discurso de apoio ao uso da violência, de recursos de exclusão, né? De qualquer oposição, de uma certa valorização das Forças Armadas como um poder moderador da política no Brasil, um ataque à corrupção que estaria vinculada, portanto, à corrupção dos corpos, né? E das famílias pelos grupos de esquerda, né? São 25 milhões de brasileiros. Numa conta meio grosseira, se isso fosse verdade, nós teríamos mais ou menos 700 mil pessoas em cada estado brasileiro com essa concepção. Vocês imaginam, isso significa que se nós formos ter uma demonstração de rua de quem é quem no Brasil, essa corrente de extrema-direita no Brasil teria grande chance de assustar e bastante, se ela fosse completamente orgânica. Mas, de qualquer maneira, são 25 milhões. Eu diria, pelo que nós temos de dados, que hoje o lulismo e a extrema-direita brasileira, que eu vou aqui denominar, embora não seja só isso, bolsonarista, né, são as duas principais forças de massa, né, na política brasileira. O restante é traço, né? O liberalismo, nós estamos vendo a força política deles, social-democracia, não tem peso nenhum. É o lulismo e essa corrente extrema-direita. Algo parecido com o que está acontecendo na França. Na França é um pouco mais complexo, porque nós temos o Macron, nós temos os Le Pen e mais algumas forças de extrema-direita, e nós temos o Mélenchon, né? São três forças muito importantes, né? Políticas. Aqui no Brasil são as duas majoritárias. A terceira observação que eu queria fazer é de que esse fascismo, esse movimento, essa cultura de extrema-direita no Brasil, ela se dá desde os anos 80, desde a Constituinte. E é aí que vem alguns erros e alguma pressa analítica ou conceitual, que eu acho, né, que eu avalio, que eu reputo, quando a gente vai falar da extrema-direita ou do fascismo brasileiro, do bolsonarismo. No meu livro, eu criei uma figura de linguagem que são as três ondas. Eu pensei em onda porque não se trata de um movimento que se contrapõe à segunda onda, pelo contrário, ela se soma, né? Então vai dando essa noção de tsunami, né? Eu queria criar um pouco uma figura de linguagem que pudesse dar essa noção de crescimento, né? De ser um movimento cumulativo. O primeiro movimento é dos empresários
do alto empresariado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Aqui eu acho importantíssimo marcar posição em relação a isso. Nós temos muitos estudos e documentos mostrando que o Jorge Gerdau e o Paulo Rabelo de Castro lideraram, desde 86, uma mobilização permanente dos empresários que vai desaguar no financiamento dos estudantes pela liberdade, no MBL. Eles financiaram a mobilização pelo golpe militar. Assim, mas desde 86. Então começa com o SEDES, o DR, o Jorge Gerdau está em todas as mobilizações empresariais, inclusive algumas com militares da linha dura. Eles inicialmente queriam... O Gerdau tem uma fala no encontro no Rio de Janeiro importantíssimo, em 86, 87, não me lembro bem, em que ele diz: nós vamos fazer 300 deputados constituintes e nós vamos marcar nossa posição na Constituição. Então, ele é um dos grandes líderes de mobilização do que ele vai chamar do livre mercado, mas eles depois vão formar outras entidades, o SEDES vira Instituto Atlântico, e passa a ser coordenado pelo Paulo Rabelo de Castro, que estava antes, e eles vão formulando, na década de 90, a primeira metade eles falam do Estado mínimo, a segunda metade eles já abandonaram o discurso do Estado mínimo. E aí é que vem o papel dos institutos liberais, e mais tarde o Instituto Milênio, que vão se articulando os vários institutos. São mais de 50 institutos, não só liberais, mas think tanks, organizações, né? Uma coisa importantíssima empresarial, que eu não entendo por que nós não seguimos o que estava ocorrendo, o discurso dele, o que eles estavam falando, né? A agenda que nós vamos ver do Paulo Guedes estava na boca do Paulo Rabelo de Castro em 94. E eles vão estar formulando, a partir da segunda metade da década de 90, na última década do século 20, um programa de Estado. E eles começam a falar na captura do Estado. Falam claramente. E no século 21, eles vão entrar na militância política de uma vez e na agitação política. Esse é o momento que eles trazem, através dos institutos liberais, começam a fazer convênios com PUCs, PUC do Rio Grande do Sul, PUC de São Paulo, PUC do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais, começam a trazer USP, Unicamp, Federal do Ceará. Eles começam a fazer uma articulação de grandes eventos estudantis e de intelectuais ultraliberais, e trazem o Instituto Mises, começam a fazer articulação, por exemplo, com redes norte-americanas de ultradireita, como é o caso do Atlas Network e outros, e vão começar a financiar jovens, e vão dar nos Estudantes pela Liberdade, mas vai dar em várias chapas de DCE, centros acadêmicos. E daí nasce, a partir das comunidades Orkut, as articulações que passam a ser lideradas, são pagos, e esses empresários trazem o Rodrigo Constantino, da Veja, e o Hélio Beltrão, filho do ex-ministro da ditadura Hélio Beltrão, e irmão da Maria Beltrão, da Globo News. E eles fecham um trabalho junto aos jovens que vai dar no MBL. Hoje nós temos rastreado todo o dinheiro, inclusive dos Estados Unidos, indo para o MBL, Estudantes pela Liberdade, vem para a rua, está muito bem articulado, muito claro hoje. E tudo isso rastreado com empresários. O mais impressionante que tiveram no governo, Lula e Dilma. O mais impressionante. Eles estão articulando ações pela direita, extrema-direita, mas estão dentro do governo Lula. É uma habilidade política imensa e nem um pouco ingênua. Essa é a primeira onda. A segunda onda é da Operação Lava Jato, que, como vocês sabem, foi articulada hoje. Nós temos várias comprovações, né? Inclusive publicações no Le Monde no Le Monde da França, várias comprovações sobre isso. Nós temos livros, por exemplo, a Arapuca estadunidense, relatando. O Ministério da Justiça vem para o Brasil, isso tem registrado, e faz reunião com a Operação Lava Jato em Curitiba, e ali ele diz que quer um ataque da Operação
a Odebrecht, porque competia com as empresas norte-americanas. No mesmo momento que eles estão fazendo o mesmo discurso contra a corrupção para obrigar a Alstom, da França, a vender 70% de uma das frentes empresariais deles para a GE, dos Estados Unidos. Então, a Operação Lava Jato, hoje é muito nítido, tinha uma articulação com os interesses intervencionistas do governo norte-americano, do Estado norte-americano, porque, independente do governo, o DOGE, né, o Ministério da Justiça, continua fazendo isso. Por exemplo, nesse momento eles estão atacando a Siemens, na Alemanha. É uma frente de ataque protecionista da empresa dos Estados Unidos. E quando a Lava Jato, através da ação do Ministério da Justiça, coloca a Globo na berlinda, a Globo, então, investe finalmente para poder ceder a esse achaque, começa a fazer campanha pela Operação Lava Jato e o país, então, pega fogo. Então, se o primeiro momento, a primeira onda, foi uma onda organizativa, a segunda foi uma mobilização midiática de ofensiva do discurso e mudança do ânimo do brasileiro. De novo, Datafolha, Vox Populi, vários outros institutos, né, que hoje mudou o nome, mas era Ibope, revelaram que o maior momento dos valores de extrema-direita, que consegue abranger o maior número de brasileiros, é dezembro de 2015. Esse é o ápice desse movimento midiático de extrema-direita que tem o discurso da corrupção como mote, né, de ofensiva, macartista. Né? E o último período é do bolsonarismo e a tomada do Estado, né, tomada do poder. Né? Que aí eu detalho um pouco quais são as forças políticas centrais, parte dos militares em especial, né, o Exército e um setor do Exército, os evangélicos, parte dos pastores e não da base evangélica, que pensa diferente, por sinal, dos pastores, que estão no meio político, né? O baixo clero, e que são as forças articuladoras, e o empresariado, que começa o bolsonarismo com o empresariado do varejo, mediano e pequeno, e só no segundo turno entram os bancos e as grandes empresas brasileiras, mas eles o tempo inteiro tinham um pouco de dúvida se apoiariam realmente o Bolsonaro. Naquele período, as grandes empresas brasileiras e bancos apoiavam o Alckmin. No segundo turno passaram a apoiar, mas o apoio empresarial do Bolsonaro, desde o início, é do setor varejista e pequenas e médias empresas, né? Que estão endividadas, não precisa explicar muito. Né? Agora, dos militares, só queria destacar o seguinte: o que é mais impressionante é que quando você vai estudar como que os militares vão se aproximando dessa linha, vocês vão perceber que eles se forjam, esses militares bolsonaristas, forjam como força política, como nós conhecemos agora, no governo Lula de novo. Sob o auspício, em primeiro lugar, do ministro Viegas, da Defesa, que infelizmente, ingenuamente, traz à Fundação Getúlio Vargas professores liberais para começar a dar instrução através do SEC, né, que é a secretaria que ele cria, que subordina a Escola Superior de Guerra a essa secretaria, cria um mal-estar com o Exército, mas ele traz professores liberais para dar aula para os militares, principalmente do Exército, e eles começam a se converter. Inclusive, posso falar detalhes de gente que fala, não faça isso, mas o Viegas foi para esse caminho, ficou pouco tempo como ministro. E o segundo momento do governo Lula, que aí forja mesmo uma concepção militar, que algumas teses, inclusive da USP, indicam a volta de um conceito militar chamado haitianismo, que era do final do século XIX, né? Em função da Revolução Haitiana, das revoltas negras no Haiti. Ele volta como cultura, vários generais e comandantes da missão de paz no Haiti, no governo Lula, falam haitianismo de novo. E forjam todos os grandes quadros militares que estão no governo Bolsonaro, comandavam a missão de paz no Haiti. Inclusive, houve um momento que a ONU exigiu a retirada de generais como o Heleno,
porque tinham assassinado civis. E nós, no Brasil, colocamos um pano quente nisso. Então, há aqui uma situação de transtorno por a gente ter sido tão ingênuo de não conseguir colocar balizas para garantir a democracia. E a extrema-direita estava crescendo e se estruturando por dentro, inclusive, do governo Lula. Por dentro, o que é mais impressionante, né? Não era o governo Lula, evidentemente, mas como um parasita, ele crescia a partir do governo. O que a gente tem nesse momento? Primeiro, eu acredito que nós vamos conviver com essa extrema-direita por décadas. E nós vamos ter que aprender a conviver na disputa, né? Se eles não têm força para dar um golpe, porque não tem mesmo, eles têm força para criar um tumulto e um caos, por exemplo, em 2023. E nós temos que nos preparar para isso. Eles são uma força muito mais feroz do que o próprio lulismo. Muito mais determinada, muito mais fanática do que o campo progressista. Eu acho que nós precisamos repensar a organização política de base, democrática e de esquerda. E a segunda questão, que eu levantaria aqui como uma dúvida, que é dúvida mesmo, é se aquele pacto da nova república se esgotou de uma vez por todas, e os setores democráticos do país não sabem o que propor no seu lugar. Aquele pacto, ele, de certa maneira, ele foi conspurcado pelo bolsonarismo. Quer dizer, parte de quem estava naquele pacto disse não. O Lula está tentando, me parece, reconstruir, né, com essa aliança que ele vem propondo, mas eu realmente não sei se esse pacto está sendo um pacto de cúpula e não exatamente das forças cujas lideranças com quem ele está conversando teoricamente representam, né? Eu acho que nós temos arraigado no Brasil uma concepção de extrema-direita muito sólida hoje, e que articula aquilo que a gente sempre conheceu da extrema-direita no Brasil, desde a ditadura militar, ou um pouco antes, com os libertarianos, né, que são os jovens ultra-individualistas que pregam o uso da arma, o fim do Estado, o ataque ao Estado, e o uso de droga e o aborto. Quer dizer, para a esquerda clássica brasileira, esse tipo de discurso libertariano dá uma confusão mental, porque como eles são ultra-individualistas, eles acham que a pessoa faz o que quer com o corpo, né? E entra numa seara que antes era só da esquerda, né? Cria confusão, não é? E entra com a religiosidade também, né? Ou seja, um dos pilares da direita, da extrema-direita no Brasil, não é exatamente a pauta de costume, mas a defesa da família. Se vocês me permitem, eu vou terminar, eu já falei demais, com a ideia do Olavo de Carvalho, que eu acho poderosíssimo. Ele propõe, e isso, de novo, a esquerda brasileira, os progressistas, não levou a sério, ele propõe mais ou menos o seguinte, que os militares brasileiros são corruptos, ele diz isso, são corruptos, só pensam em negócio e em poder. E professor universitário é a mesma coisa, só pensa em sexo e é vaidoso, não pensa no Brasil. A salvação do Brasil é o povo trabalhador pobre. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é místico. Em segundo lugar, porque ele não acredita nos intelectuais e na universidade, tem até rancor. Então, ele é livre. E, em terceiro lugar, ele se apoia na dignidade. A dignidade, por sua vez, a base da dignidade popular no Brasil se dá pela expiação da culpa e pela bênção da mãe. Aí entra a família. Não é bem a família, é a mãe. A pesquisa do Spire, um antropólogo sobre os evangélicos no Brasil, fala exatamente isso. A mãe para os evangélicos e para os pobres brasileiros é o caminho da volta à comunidade quando eu cometo um erro grave, como assassinato. Quem vai até a cadeia, quem paga para o tráfico, para o meu filho na cadeia,
dormir no colchão e não no chão é a mãe. Quem está esperando o filho quando ele sai da cadeia é a mãe. É a mãe que ensina o que é dignidade e respeito. E aí cria a noção de ordem. O único líder popular de esquerda ou do campo, né, progressista no Brasil que fala disso é o Lula. Nenhum outro fala da família. Então, o discurso do Olavo de Carvalho, se ele for trabalhado por uma outra liderança popular de direita ou extrema-direita, eu acho que nós vamos ter muito mais problema do que a gente tem agora. Bom, era isso que eu queria falar. Desculpa eu falar tanto, mas é que é um tema... Estou lançando o livro, imagina, né? O livro tá... Os capítulos estão na minha cabeça aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado, Rodar. Uma exposição importantíssima. Eu vou passar, então, para o Sérgio Amadeu, antes de abrir para os participantes fazerem suas intervenções. Sérgio Amadeu, liga seu microfone, por favor. Bom, agradeço, Granado, o convite, Vicente, obrigado aí pela oportunidade de expor aí algumas ideias. Também cumprimento o Rudá pela brilhante exposição aqui e todas e todos que estão aqui. E eu quero começar dizendo o seguinte, o livro que foi lançado já há algum tempo, ele está pronto desde o ano passado, mas a gente teve um problema para lançá-lo ano passado e ele acabou atrasando. É um livro que se chama Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre. Ele é um guia, ele não é um texto teórico de reflexão teórica. Ele tem 3 partes. A primeira parte discute o que é o fascismo, que eu vou tentar colocar alguns elementos para contribuir com essas questões importantíssimas que o Rudá nos trouxe. Ele tem uma segunda parte que fala aonde está se dando o embate principal, não exclusivo, mas o principal, que é nas redes digitais. Então, ele mostra que as redes digitais, a segunda parte do livro, ela tem algumas dinâmicas muito específicas. As redes digitais não é a mesma coisa que a televisão, não é a mesma coisa que a praça pública, ela tem, na verdade, uma gestão algorítmica e a gente dá algumas informações importantes, mas sempre pensando numa pessoa que não é especialista nem acadêmica. E a terceira parte, a maior parte do livro, é aquela questão, o que eu posso fazer? Então, a ideia é apoiar quem quer organizar um coletivo digital para poder atuar nas redes digitais. É basicamente isso. E aí tem ideias que não são ideias e sugestões espetaculares, não, são que permitam que qualquer pessoa possa juntar amigas e amigos e fazer ações. Ele não é um livro para publicitários, não é um livro para especialistas em marketing, porque isso é outra coisa, ele é, na verdade, uma organização de estratégia e táticas nos meios digitais, com informações importantes, com ideias que as pessoas possam executar. É essa a ideia, basicamente, do livro. É bem diferente do debate que o Rudá nos trouxe. Mas tem uma primeira parte que a gente precisava fazer, vamos dizer assim, uma classificação de por que a gente considera fascismo. E aí o grande debate que a gente trava ali não é muito com aqueles que discutiam o fascismo no terreno muito mais do marxismo, né? É mais com quem nomeia esses movimentos internacionais de populismo de direita. Existe sim um populismo, mas nós não estamos lidando com aquilo que o próprio Steve Bannon se autoqualifica de populismo de direita. Nós estamos lidando com o fenômeno do fascismo. Né? E aí, por um caminho um pouco diferente, eu vou ser bem objetivo, o que acontece, principalmente no início do século XXI, que é perceptível o rompimento de várias lideranças empresariais importantes no mundo
com a democracia. Essas lideranças que já eram adeptas do neoliberalismo, elas rompem claramente e declaram esse rompimento com a organização democrática. Por quê? Porque, segundo essas pessoas, principalmente nos Estados Unidos e alguns na Europa, o que está acontecendo é que a democracia ela impede a execução de um programa de liberdade, o programa de liberdade econômica, o programa de transformação do trabalhador numa empresa, o programa de destruição dessas relações trabalhistas, sociais, etc. Então, o que você vai ver acontecer é que você tem, por exemplo, com o sucesso brutal das empresas do Vale do Silício, você tem o reposicionamento de lideranças empresariais no mundo e nos Estados Unidos. E uma dessas lideranças é o Peter Thiel, fundador do PayPal. O Peter Thiel que foi sócio do Elon Musk. O Peter Thiel que diz claramente essa frase que é alardeada, né, de que a democracia, que a liberdade não convive mais com a democracia. Bom, o que começou a acontecer é que há um deslocamento dessa força neoliberal para um acordo difícil com os grupos fascistas. Essa que é a questão. Então, o que acaba acontecendo é que você tem Robert Mercer, por exemplo, que foi o fundador da Cambridge Analytica e um dos pioneiros da pesquisa em inteligência artificial nos Estados Unidos, que adere, né, que virou um bilionário, porque ele abandona a academia e vira um grande investidor. Né? Ele é um dos principais financiadores desse movimento no mundo inteiro de fascistização. É óbvio que ele não assume que é fascismo, assim como Richard Spencer, líder da supremacia branca americana, ele diz que é contra a violência. Agora, ele fala, quando perguntado pela imprensa de como ele vai fazer a limpeza étnica nos Estados Unidos, ele diz que vai convidar os imigrantes para voltarem para os seus países, falar para os negros irem morar em outro lugar, etc. É uma coisa sem pé nem cabeça, porque ele quer se colocar como um moderno, ele quer se colocar como essa supremacia branca que usa mais da tecnologia do que utiliza da violência pura. E, aliás, boa parte desses líderes do movimento conhecido como Singularity, ou singularidade, esse movimento que quer superar o hardware humano pela alta tecnologia, que está sendo colocada, que é financiada pelo Elon Musk, pelo Google, pelo Facebook, esse movimento que promete superar a morte, que tem todos esses caras financiando, esse movimento é um movimento de extrema-direita, nem todos são fascistas, mas muitos simpatizantes de uma coisa que é uma pesquisadora que ela é meio ingênua em algumas coisas, mas interessante, é a que cunhou a expressão capitalismo de vigilância, que é a Shoshana Zuboff. Ela não usa o termo totalitarismo, ela usa instrumentarismo, porque ela diz que todo esse totalitarismo do século XX é hoje praticado principalmente a partir de tecnologias. E o movimento da singularidade ele está no centro desse elemento nos Estados Unidos. E esses caras todos, eles convivem com a democracia, é óbvio, né? Agora, eles não têm nenhuma dificuldade em promover o assalto ao Capitólio, de promover grupos armados aonde quer que seja, e a questão eles não tiveram uma oportunidade de fazer uma aventura tipicamente fascista de grandes proporções nos Estados Unidos. Agora, também lá, e lá um pouco menos, mas também lá,
o que o Rudá nos trouxe, eles são um mosaico, como o fascismo italiano. Eles são a irracionalidade em movimento. E eles querem romper com alguns filósofos deles hoje, como, por exemplo, Nick Land, eles querem romper com o iluminismo. Eles querem voltar a um conjunto de valores que é diferente da crítica do pós-moderno, e essas críticas todas à supremacia da razão, ao positivismo. Não, eles querem dizer o seguinte, olha, tudo isso aí conduz a esse debate racional, conduz ao agigantamento do Estado, a consensos e a subordinação da liberdade a essa ideia que eu tenho que respeitar o outro. Então, na verdade, eles têm que impor valores. Então, a ideia, por isso que a principal estratégia desses grupos fascistas no mundo inteiro é a desinformação. E é a desinformação por quê? Porque a informação, quando você debate com bases em fatos, uma hora você vai chegar a interpretações menos aceitas e outras interpretações que estão dentro de um quadro de possibilidades. O problema é que eles não querem esse quadro de possibilidades, eles querem aclamar valores, porque eles acham que eles terão a vitória no confronto violento. Essa que é a questão. Então, a ideia é criar um caos informacional. A ideia é fazer o que aconteceu com várias mães no meu prédio aqui sobre a vacina de crianças. Eram tantos vídeos no YouTube, eram tantos elementos que declaravam que se a criança tomasse essa vacina, ela teria consequências absurdas, poderia levar à morte, que teve gente que levou 3 meses para vacinar a criança, e gente informada, porque aí trabalha com temor, ele trabalha um jogo, né? E eles copiaram, boa parte disso veio ao Brasil copiado. Um exemplo é daquele cara do MBL que é vereador em São Paulo. Ele era uma cópia do Milo Yiannopoulos nos Estados Unidos. O Milo Yiannopoulos é um gay que diz que tem que eliminar os homossexuais. Aí você fala, gente, como que isso pode ter alguma coerência? Mas quem te disse que a ideia é a coerência? A ideia é clamar por valores. Pátria, família e liberdade. Liberdade de exploração absurda. Então, o fenômeno, nos Estados Unidos, ele foi muito bem articulado. Ele começa em 2009, ele ganha força com Breitbart News, que Breitbart era um jornalista de extrema-direita judeu que morre, e aí o Steve Bannon passa a comandar o Breitbart News, surgem outros vários elementos que trabalham a conexão de grupos que se odeiam, como os próprios bolsonaristas aqui no Brasil, tem grupos que se matam, e eles sempre têm que ter um inimigo principal o tempo todo, como nos Estados Unidos, como no velho fascismo e como aqui no Brasil. Então, eles, o tempo todo, eles trabalham um líder, e no caso atual, nos Estados Unidos e no Brasil, nos Estados Unidos eles não têm um líder como o Bolsonaro. Porque você não pode dizer que o Trump é um fascista típico. O Bolsonaro é. O Bolsonaro é o fascista ideal. Por quê? Porque é um cara que defende a ditadura, é um ignorante, é um miliciano, é uma pessoa sem nenhuma bagagem sólida de nada, ele não sabe destravar uma pistola automática, ele é um imbecil. Mas ele foi considerado um imbecil desde 2014. Ele ia fazer discursos na escola de cadetes da AMAN. Ninguém vai na escola de cadetes da AMAN sem ter a complacência do comando do Exército. Não vai. Porque lá passa todas as pessoas que serão oficiais, todas, do Exército. Não pode. Imagine você, eles já tinham tentado esse grupo do Haiti, né? Esse grupo do Haiti que revigora a doutrina de que o Exército não pode se dividir, hipótese alguma, eles hegemonizam
todo aquele trabalho que tentou ser feito, anulam o livro branco de defesa nacional. O livro branco é uma piada para esses generais, até porque eles não estão aplicando nada, e tem gente que acreditou que eles seguem o que eles escrevem. Não seguem o que eles escrevem, eles são, inclusive, muito afeitos à dissipação de informação. Eles sabem que isso é um elemento da guerra, né? A desinformação, a névoa da guerra conta com a desinformação, e eles na verdade, pegaram um cara, né, que era ridicularizado por todo mundo e que passa a ganhar escala, porque ele tinha o apoio aí de 10%, 9%, daqueles que queriam a volta da ditadura militar, e aí, sem dúvida nenhuma, ele passa a ganhar força por causa do processo de desinformação que não foi disparado no Brasil por causa do Bolsonaro. Ele vem de antes, ele já foi falado aqui, o Rudá chama de ondas, mas é uma boa imagem, porque ele vem disparado principalmente pela aliança do Tucanato, do Demo-Tucanato, com a Rede Globo, parte da imprensa e elementos para retirar o PT do governo, né? E eles fizeram a Operação Lava Jato. Antes eles tinham feito a ideia do mensalão, destruindo, na verdade, uma série de elementos jurídicos importantes. Começou a partidarização forte do judiciário, a partidarização do Ministério Público já existia, e isso criou condições propícias para o crescimento, para a articulação de lideranças fundamentalistas religiosas com o Bolsonaro, junto com, efetivamente, esses grupos do Exército e das polícias, e com essa onda antipetista que vai também se consumar com o empresariado. A maior parte do empresariado brasileiro, grande, médio e pequeno, está com o Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem destruir o que resta de direitos trabalhistas. Eu não posso dizer que esses empresários partilhem totalmente dessas concepções fascistas, mas boa parte se bandeou, sim, porque é preciso lembrar que eles aqui substituíram o partido pelas redes digitais, eles articulam as carreatas, motociatas, pelos instrumentos digitais, pelos mensageiros instantâneos. Eles fazem isso, eles têm uma hierarquia rígida, eles têm também uma campanha distribuída, eles combinam as ações digitais. Hoje, o digital, sem dúvida nenhuma, substitui para o Jair Bolsonaro e para o núcleo duro deles o partido político. O que não substitui o partido político é conseguir se manter no Congresso Nacional, mas para isso tem o Centrão, mas aí é fruto dessa situação onde ele é tão incompetente nessa articulação tradicional, que ele não conseguiu, sendo um presidente que fez o PSL saltar de 1 para 50 deputados, ele não conseguiu nem dominar o PSL, de tão desastroso que ele é. Mas os que estão com ele não são tão desastrosos assim, essa que é a questão. E ele é um fascista, que não tem condições de dar um golpe, porque ele está indo para a eleição obrigado. Essa que é a questão. Ele está indo para a eleição arrastado, mas ele já organizou o cenário para, antes, durante ou depois, golpear. É essa que é a questão. Aí eu não tenho tanta certeza, assim, se as Forças Armadas ou parte delas, que comandam tropas, não embarcarão numa ação mais dura nas ruas. Eu não tenho certeza, mas isso é uma outra discussão. Ele é militarista, ele é miliciano, ele é violento, ele é golpista, ele é neoliberal, ele é irracional, e ele é o organizador direto das massas pelas lives e pelo WhatsApp. Ele tem, na verdade, esses elementos que nós estamos vendo que está funcionando, né? Ele consegue, inclusive, ter uma estrutura, para finalizar, que ele incentivou, de grupos que têm clubes de tiros, né? Os clubes de tiros ampliaram no Brasil. Ele tem uma massa de milicianos para servir de apoio ao Exército.
ele não precisa dos camisa negra, ele tem os clubes de tiro, ele tem uma massa de pessoas que estão com armas em casa, só você vê as estatísticas de compra. Mas são caras que precisam de organização, porque um combate não é bom. Todo mundo que leu ou que conhece, estuda isso, sabe que não é tão simples assim, mas por isso que eu digo, eles hoje hegemonizam a direita, têm instrumentos sérios de disputa ideológica. O Gerdau, foi lembrado aqui pelo Rudá, o Gerdau, ele financia, é o principal financiador, não o único, de uma produtora já média, importantíssima, que chama Brasil Paralelo, que são os olavistas que querem recontar a história do Brasil. Então, é preciso ver que o jogo é um jogo que não vai se resolver nessa eleição, a gente vai ter que ganhar essa eleição, a estratégia deles é clara, é elevar a rejeição do Lula a um índice similar ou superior a dele, porque é o único jeito dele ganhar a eleição se ela ocorrer de maneira limpa. Se ele não desestruturar a eleição no primeiro turno, porque os empresários terceirizados que trabalham para o TSE, eu queria que vocês olhassem quem são esses empresários, são bolsonaristas. E você não tem o TSE só com funcionário público, que era a nossa garantia. Mas eu quero saber quem leva a urna para a escola, quem controla a urna, quem tem a senha de root, mas eu não vou insistir nisso, porque vocês vão achar que eu estou dizendo que o processo não é seguro. Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que olhem as empresas terceirizadas. Os únicos que podem fraudar a eleição são os bolsonaristas, não são nenhum dos outros. Então, ele trabalha com essas lógicas e ele pode criar essa situação inconveniente. Então, nós precisamos nos preparar para ganhar a eleição, tomar posse, que é um outro problema, e depois para uma batalhas diárias, porque, sinceramente, eu vou dizer, tá? Eu não conheço nenhuma experiência histórica onde um fascismo de tal ordem foi derrotado ideologicamente. Eu desconheço. Aliás, eu só conheço lugares onde ele venceu e depois ele foi retirado por violência. Não conheço nenhuma experiência. Aliás, eu estou até querendo conhecer alguma experiência onde um fascismo foi derrotado pela prática discursiva, se você preferir, ou pela ideologia. Eu não conheço, porque o fascismo é irracional, ele não se baseia em fatos. O fascismo ele é violento. Então, eu não consigo... E eu quero só dizer uma coisa. É preciso ter pesquisa quantitativa sobre os evangélicos, porque os evangélicos de vários lugares, eles não são essa florzinha, não. Eles são, sim, base fundamentalistas. Depende muito do culto, depende muito da região do Brasil, tá? Eu queria levantar essa hipótese para averiguação, porque não me parece que seja tão simples como alguns estão dizendo, que a mulher negra evangélica ela não é bolsonarista. Sim, em São Paulo, mas será que é assim em outros lugares? Será que o evangélico homem ele é assim? Então, é mais um ingrediente para se refletir, mas desculpa, eu só queria colocar essas questões que vem aí, na verdade, eu não li o texto do Rudá, mas vem complementar, né? O que ele, pelo menos, expôs aqui, é isso. Então, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sérgio. Duas falas importantes, ao mesmo tempo preocupantes. Eu queria solicitar ao Vicente que faça, portanto, os finalmente de nossa conversa. Vicente, com você, por favor. Primeiro, renovar o agradecimento, né? E segundo, dizer que nós saímos daqui com uma agenda a aprofundar, né?
e contamos com todos vocês para fazer esse aprofundamento. Eu acho que foi uma conversa de muito realismo, né? E também a procura de produzirmos lucidez, né, nos nossos comportamentos aí. Mas, mais uma vez, Sérgio, Rudá, muito grato pela contribuição de vocês e uma boa noite a todos.